E aí, galera do Me Salva, sejam bem-vindos ao nosso módulo de análise de tensões no solo. Nessa aula, então, a gente vai começar a tratar do assunto de compactação. Bom, como eu já tentei mostrar para vocês aqui, isso aqui é um solo olhado, claro, microscopicamente. O que a gente encontra? A gente encontra as partículas de solo, a gente encontra os vazios, que são compostos por ar e por água, que eu tentei representar com esse azulzinho. Beleza? Então, o que é compactação? É a gente pegar um peso e aplicar no solo para que a gente consiga juntar mais os grãos. Por quê? Porque os grãos a gente não tem como modificar. O que a gente tem como modificar dentro do solo é o índice de vazios, é a quantidade de vazios, quantidade de espaço que eu tenho entre os grãos, que vão permitir que eles se movimentem mais. Então, quando a gente está aplicando peso e juntando as partículas de solo, a gente está aumentando a resistência dele. Por quê? Porque a gente está inibindo o espaço entre as partículas de solo. Vai ser muito mais difícil para ele se movimentar, ou seja, ele é um solo mais resistente, beleza? Bom, dito isso, vamos então fazer umas considerações sobre compactação. A primeira coisa eu já falei para vocês. O que é a compactação, então? É a redução do índice de vazios, beleza? Expulsão do ar dos poros, ou seja, a gente vai expulsar a água também, mas principalmente o ar. Então, compactação é essa redução do índice de vazios, beleza? Por que a gente faz isso? Para ter melhorias no solo. Primeira delas, bom, a gente aumenta as qualidades mecânicas desse solo. De que maneira? A gente aumenta o contato entre as partículas, ou seja, muito mais difícil elas se movimentarem, muito melhor a qualidade mecânica desse solo. A segunda coisa é qualidades hidráulicas, por quê? A gente aumenta as qualidades hidráulicas porque a gente reduz a permeabilidade. O que a gente faz? A gente aperta tanto o solo que não tem mais espaço para a água passar dentro dele. E a gente já viu permeabilidade, a gente reduz ela então. E a gente já viu que a água reduz a resistência do solo. Então, a gente aumenta a qualidade hidráulica, de que maneira? Reduzindo o espaço para que essa água entre no solo. E, por último, a gente aumenta a resistência ao cisalhamento, que vem também dessas duas características. Bom, a gente tem dois tipos de ensaios. A gente tem os ensaios mecânicos, quer dizer, a compactação mecânica, e a gente tem a compactação manual. Bom, mecânica é uma que todo mundo já deve ter visto, por exemplo, o rolo compressor. O rolo compressor é uma máquina que, a gente abastece lá com combustível e faz a compactação. E manual seria com alguma coisa batendo no solo, algum aparelho socando o solo. Então, feito por um ser humano, né? Bom, então, dois tipos de compactação. A gente já viu para que a gente faz a compactação e o que ela é. Tá na hora da gente falar de um cara que foi muito importante para compactação, chamado Ralph Proctor. Ele descobriu lá em 1933 uma relação muito interessante que contribuiu muito para a compactação que a gente usa até hoje. Bom, o que ele descobriu? Ele fez uma relação entre a massa específica seca, entre a umidade e a energia de compactação. Bom, vamos ver o que ele descobriu então. Ele descobriu que com uma energia de compactação constante, ou seja, a mesma energia de compactação sempre, então com essa energia de compactação constante, se a gente aumentar a umidade, a gente aumenta a massa específica seca. Bom, vamos pensar, o que é massa específica seca? Lembra lá das nossas aulas de índices físicos? É uma massa em um volume. Ou seja, se a gente está compactando esse solo, a gente aumenta a massa específica seca, fazendo com que mais massa de solo caiba no mesmo volume. E isso também aumenta a resistência dele. Beleza? Então, está diretamente relacionado com a resistência, esse aumento na massa específica seca. E ele descobriu que, quando ele aumentava a umidade,
ele aumentava a massa específica seca, só que só até um ponto. Depois disso, ele começava a cair. Bom, por que isso acontece? Porque no início, quando eu aumento na verdade, quando eu não tenho umidade nenhuma e meu solo está seco, o que acontece? Ele tem muito atrito entre as partículas, então é difícil ele se encaixar. E quando a gente aumenta a umidade, ela dá uma certa... como é que eu posso dizer? Ela desliza melhor os grãos, entendeu? Então, os grãos deslizam melhor, diminui esse atrito entre eles e eles conseguem se encaixar muito melhor. Só que isso só até um ponto, que é chamada de umidade ótima e a densidade seca, ou massa específica seca, ótima. Bom, então o que a gente viu? Que a gente aumentando a umidade até um ponto, a gente aumenta a massa específica seca. Só que se você aumenta a umidade demais, a gente já perde essa característica e começa a diminuir a resistência desse solo. Bom, trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês, então. Com a mesma energia de compactação, com a energia de compactação constante, ele descobriu que com o aumento da umidade, a gente aumenta a densidade seca. Mas, opa, só até um ponto. Depois disso, ela começa a cair. Então, nesse ponto, a gente encontra a nossa umidade ótima e a gente encontra a nossa densidade seca, a nossa massa específica seca ótima. Beleza? Então, foi isso que Proctor descobriu. E, então, a gente já vai daí para o ensaio de compactação, que é feito justamente para descobrir qual é essa umidade ótima. Como eu falei para vocês, o Proctor foi um cara muito importante na compactação, então esse ensaio também é conhecido como ensaio de Proctor. Beleza? Bom, existem várias alternativas e variações para fazer esse ensaio. Eu vou mostrar aqui para vocês o original, o primeiro a ser feito, beleza? É um ensaio que foi padronizado pela ABNT aqui no Brasil. E como que ele funciona? Bom, primeiro a gente vai pegar um cilindro que a gente conhece as dimensões, de maneira que a gente consiga calcular o volume. O volume usual é geralmente 1 decímetro cúbico. Para quem não lembra, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, caso caia num exercício de vocês em centímetros cúbicos, para passar para decímetro, a gente só eleva os dois ao cubo, então 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, beleza? Bom, então a gente pega esse cilindro que a gente conhece a dimensão dele, de maneira que a gente já tem o volume dele, geralmente 1 decímetro cúbico, e a gente pega o nosso solo, a nossa porção de solo, que está aqui, a gente seca ela, e a gente destorra ela, que é o quê? É a gente separar aqueles grãos que podem estar unidos. E então, a gente coloca a umidade a 5% abaixo da ótima. Como que a gente sabe isso? Bom, o cara que geralmente faz esse ensaio, ele já tem uma experiência para estimar mais ou menos quanto é a umidade de 5% abaixo da ótima. Então, ele aplica essa umidade na amostra seca e destorrada e ele pega e coloca de maneira que caiba mais ou menos 1/3 desse cilindro, um solo ali dentro. Então, ele coloca esse solo ali, que vai ficar mais ou menos assim, e ele pega um pilão e dá 26 golpes, que também é chamado como soquete, que é mais ou menos isso aqui, beleza? E ele dá 26 golpes, de maneira que isso aqui fique bem compactado e ocupe mais ou menos 1/3 do nosso cilindro aqui, beleza? Então, compactado ficaria mais retinho assim. Então, ele dá 26 golpes numa altura de 30,5 centímetros, para padronizar também a energia com que ele vai dar esse golpe, né? Então, ele ergue 30,5 centímetros, esse soquete, e soca esse solo ali no fundo,
para mais ou menos uma altura de 1/3. Depois ele pega outro pedaço e vai até 2/3, e depois, com a ajuda de um anel que eles encaixam aqui, que é mais ou menos assim, eles colocam o último terço de maneira que isso aqui fique cheio até a borda. Depois eles tiram esse anel e passam uma espátula aqui. Então, isso aqui fica completamente cheio, beleza? Aí, o que a gente faz? A gente põe isso aqui numa balança, a gente descobre a massa, a gente já tem o volume, então a gente consegue achar a massa específica. A gente tira uma amostra desse cilindro aqui, mas digamos que seria mais ou menos assim, a gente tira um pedacinho de amostra desse cilindro e a gente calcula a umidade, e com a umidade e com a massa específica, a gente vai lembrar lá da nossa aula de relação entre índices físicos. A gente usa essa fórmula aqui, que são relações entre massa específica natural e seca, e a gente consegue descobrir a massa específica seca. Então, com a umidade e com o meu peso natural, a minha massa específica natural, que é essa aqui que eu descobri através da pesagem e do volume, a gente consegue calcular a nossa massa específica seca, beleza? Bom, por que muitas vezes isso aqui é chamado de densidade seca? Quem não lembra, a densidade é a massa específica de um elemento em relação à massa específica padrão, que geralmente é da água, que é 1. Então, dizer massa específica seca e densidade seca é a mesma coisa, beleza? Então, a gente vai fazer esse processo, a gente vai destorrar a amostra, a gente vai colocar uma umidade a 5%, mais ou menos abaixo da ótima, a gente vai colocar em 3 camadas, dando 26 golpes em cada uma. Então, coloca uma camada, 26 golpes, mais uma 26, mais outra 26. Depois a gente descobre a massa específica, tira uma amostra, descobre a umidade. A partir, então, da relação dos nossos índices físicos, a gente vai descobrir a massa específica seca. Depois disso, o que a gente faz? A gente já tem a umidade que a gente usou e a massa específica seca. A gente seca essa amostra de novo e a gente aumenta 2% na nossa umidade. Ou seja, a gente aumenta 2% na nossa umidade, repete todo esse processo e descobre a massa específica seca. Até que a gente vai começar a perceber que essa densidade seca, ou essa massa específica seca, vai começar a decair, justamente pelo que eu falei para vocês ali em cima. Então, a gente para o ensaio e a gente traça a nossa curva do ensaio de compactação. De que maneira? Bom, peguei aqui o nosso gráfico anterior, a gente tem as umidades que a gente encontrou na amostra, a gente vai plotando elas aqui, e a gente tem as nossas densidades secas, a gente vai plotando ela aqui. Esse aqui é o momento que a gente começou a perceber que decaiu, então a gente consegue achar a nossa umidade ótima para esse solo, beleza? Esse, então, é um ensaio normal de compactação e de Proctor. Última coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que, como eu falei, energia de compactação é constante. E o que acontece? Eu trouxe 3 gráficos aqui para vocês. Desculpa, 3 curvas de compactação. Vamos dizer que essa aqui é a E1, essa aqui é a E2 e essa aqui é a E3. Ou seja, eu tenho 3 energias diferentes, de maneira que a minha energia 3 é a maior de todas, a energia 2 é a intermediária e a energia 1 é a menor de todas. Então, o que eu tenho para dizer de relação aqui para vocês? Quando eu aumento a energia, a minha umidade ótima, ela tende a diminuir. Ou seja, a minha umidade ótima tende a diminuir, beleza? Enquanto a minha densidade seca aumenta. Então, com o aumento da minha energia, a minha densidade seca que eu vou atingir com o processo de compactação, ela tende a aumentar. Ou seja, aumento a energia, aumento a minha massa específica seca ou a minha densidade seca. E a minha umidade ótima tende a diminuir, beleza?
Bom, pessoal, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima. Tchau!